Na imensidão dourada onde o destino se decide com a força da coragem, há histórias que nascem do desespero e se transformam em lendas. Hoje, você vai conhecer uma mulher que fugiu do impossível e um homem que ousou desafiar o intocável. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. A noite caía pesada sobre a fazenda Los Vientos, quando ela apareceu. Era uma figura pequena contra o horizonte laranja, caminhando rápido demais para alguém que parecia estar no limite das forças. Miguel Santos tinha 43 anos e já conhecia aquele tipo de caminhada. Era a marcha de quem foge. Ele estava na varanda quando a viu cruzar o portão de madeira que marcava a entrada de suas terras. A mulher tropeçou, se apoiou no poste da cerca e continuou. Seu vestido verde estava coberto de poeira e rasgado na barra. O cabelo ruivo escapava do coque desmanchado e refletia os últimos raios de sol como fogo vivo. Miguel desceu os degraus devagar. Não queria assustá-la. Quando chegou a uns 3 metros de distância, ela finalmente ergueu o rosto. Os olhos eram verdes como folhas novas, mas carregavam um cansaço que parecia ter décadas. Ela abriu a boca para falar e a voz saiu trêmula, mas firme. Meu nome é Clara. Clara Mendes. Preciso de abrigo por uma noite. Só uma. Depois eu sigo. Miguel olhou para os lados, como se esperasse ver alguém vindo atrás dela. Não havia ninguém. Ele acenou com a cabeça e apontou para a casa. Entre. Vou preparar algo para você comer. Dentro da casa, Clara se sentou na cadeira de madeira, perto da lareira apagada. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caneca de água que Miguel havia dado. Ele acendeu o lampião e começou a preparar uma sopa simples com o que tinha na despensa. Enquanto cortava batatas e cenouras, observava Clara pelo canto do olho. Ela parecia estar ouvindo cada som da noite lá fora, como se esperasse algo. Ou alguém. Depois de alguns minutos em silêncio, Miguel colocou a panela no fogo e se sentou do outro lado da mesa. Você está segura aqui, mas preciso saber o que está acontecendo. Clara olhou para ele, medindo cada palavra antes de falar. Fui prometida a um homem, o coronel Sebastião Aguiar. Ele governa as terras ao sul daqui, como se fosse dono de cada alma que respira naquela região. Miguel conhecia o nome. Todos conheciam. Sebastião Aguiar era um homem que construíra um império de influência e controle. Sua palavra era lei em 6 vilarejos diferentes. Ninguém o desafiava. Ninguém ousava. Clara continuou. Meu pai devia muito a ele. Quando não conseguiu pagar, ofereceu a única coisa que tinha de valor. A voz dela falhou no final, mas ela não chorou. Havia uma dureza ali que vinha de quem já passou do ponto de derramar lágrimas. Miguel sentiu algo apertar no peito. E você fugiu. Clara assentiu. Fugi 3 dias atrás. Andei de noite. Escondi durante o dia. Sei que ele já mandou gente atrás de mim. Sebastião não aceita ser contrariado. Ele vai me encontrar. É só questão de tempo. Miguel se levantou e mexeu a sopa que começava a ferver. O silêncio voltou a preencher a cozinha, apenas quebrado pelo crepitar do fogo e pelo som da colher raspando o fundo da panela. Ele serviu 2 tigelas e colocou uma na frente de Clara. Coma. Você precisa de forças. Clara pegou a colher, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar. Miguel estendeu a mão instintivamente para ajudar, tocando levemente seu braço. Foi quando Clara deixou a colher cair e gritou, afastando o braço como se tivesse sido queimada. Não me toque! A voz dela saiu alta, desesperada. Eu prefiro morrer a ser sua. Morrer, entende? Prefiro desaparecer do que pertencer a qualquer homem nessa terra maldita. O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel ergueu as mãos devagar, mostrando que não tinha intenção de machucá-la. Eu não sou ele, Clara, e você não pertence a ninguém. Clara respirava rápido, os olhos arregalados. Lentamente ela puxou a manga do vestido para cima, revelando o braço esquerdo. A pele estava marcada.
Eram marcas antigas e recentes, um mapa de dor que contava uma história que não precisava de palavras. Ele fez isso quando eu tentei recusar o acordo pela primeira vez. Disse que eu precisava aprender o que significava ser dele. Miguel sentiu a raiva subir como lava. Não era uma raiva explosiva, era fria, calculada, do tipo que queima devagar e não se apaga fácil. Ele se afastou da mesa e foi até a escrivaninha no canto da sala. Abriu uma gaveta e tirou papel, tinta e uma pena. Clara observava cada movimento dele com desconfiança. "O que você vai fazer?" Miguel não respondeu imediatamente. Começou a escrever com letra firme e clara. Eram poucas linhas, mas cada palavra era escolhida com cuidado. Quando terminou, dobrou o papel e pegou uma vela acesa. Derreteu a cera vermelha sobre a dobra e pressionou seu anel, deixando o selo da fazenda Los Vientos impresso. Mas antes de fechar completamente a carta, ele fez algo que fez Clara se levantar da cadeira. Pegou uma pequena lâmina que usava para cortar o tabaco e, sem hesitar, fez um corte rápido na própria palma. O líquido escuro começou a escorrer. Clara deu um passo à frente. "Você está louco? O que está fazendo?" Miguel pressionou a mão sobre o papel, deixando uma marca profunda e clara bem ao lado do selo. "Estou mandando uma mensagem que ele vai entender." Ele passou um pano limpo na mão, envolveu o ferimento e terminou de selar a carta. Clara estava pálida. "Você não sabe o que acabou de fazer. Sebastião não vai aceitar isso. Ele vai vir aqui. Vai destruir tudo." Miguel guardou a carta no bolso do colete e olhou para ela com uma calma que parecia impossível. "Eu sei exatamente o que fiz. E ele vai vir sim, mas não vai ser do jeito que ele espera." Na manhã seguinte, Miguel mandou um de seus homens de confiança levar a carta até o vilarejo mais próximo das terras de Sebastião. A mensagem era simples e direta. "Sebastião Aguiar, a mulher que você procura está sob minha proteção. Se quiser resolver isso, nos encontramos ao amanhecer do terceiro dia na clareira da Pedra Partida. Venha sozinho ou não venha. A escolha é sua, Miguel Santos." A carta chegou ao meio-dia. Quando Sebastião abriu e viu o selo manchado, seu rosto ficou vermelho. Ele amassou o papel e jogou na mesa. Todos os homens presentes na sala deram um passo para trás. Sabiam o que aquilo significava. Era um desafio nos moldes antigos. O tipo de desafio que não se recusava sem perder todo o respeito. De volta à fazenda, Clara passava os dias em silêncio. Ela ajudava na cozinha, cuidava das galinhas, mas evitava olhar para Miguel. No segundo dia, enquanto o sol se punha, ela finalmente se aproximou dele na varanda. "Por que você está fazendo isso? Não me conhece, não me deve nada." Miguel estava consertando uma sela velha. Ele continuou passando a agulha pelo couro antes de responder. "Não preciso te conhecer para saber que o que ele fez foi errado. E não preciso te dever nada para fazer o que é certo." Clara se sentou no degrau ao lado dele. "Você pode perder tudo. Sua terra, sua vida, tudo." Miguel finalmente parou de trabalhar e olhou para ela. "Já perdi muita coisa na vida, Clara. Aprendi que algumas coisas valem mais do que terra ou gado. A liberdade de uma pessoa é uma delas." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto que Miguel havia oferecido, olhando as estrelas. Tinha um segredo que ninguém sabia. Um segredo que carregava como um peso no peito desde que fugira. Havia um documento que comprovava que Sebastião tinha feito acordos ilegais com autoridades corruptas, desviando impostos e tomando terras de famílias inteiras através de contratos forjados. Clara tinha encontrado os papéis por acaso, escondidos em uma gaveta trancada no escritório dele. Tinha roubado o documento principal e fugido na mesma noite. Era a única prova real que poderia destruir o império de Sebastião. E ele sabia que ela tinha. Por isso a caçada era tão intensa. Não era apenas sobre controle ou posse. Era sobre sobrevivência. Se aquele papel chegasse às mãos certas, Sebastião perderia tudo. Clara olhou para a porta do quarto. Sabia que tinha duas opções. Podia contar tudo a Miguel e usar o documento como moeda de troca.
ou podia destruir o papel e esperar que Sebastião a esquecesse depois do confronto. Mas ela sabia a verdade. Sebastião nunca esquecia e nunca perdoava. A única chance real de liberdade era usar aquele documento. Mas isso significava colocar Miguel em um perigo ainda maior. Ela fechou os olhos e encostou a testa no vidro frio da janela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era medo. Era esperança. Uma esperança pequena, frágil, mas real. Miguel não era como os outros homens. Ele não tinha olhado para ela como propriedade. Tinha olhado como pessoa, e isso mudava tudo. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. O terceiro dia amanheceu com névoa. Miguel acordou antes do sol nascer e preparou seu cavalo. Vestiu roupas simples, mas limpas. Não levou nada além do necessário. Quando estava pronto para sair, encontrou Clara na cozinha. Ela tinha preparado café e pão. Os dois se sentaram em silêncio por alguns minutos. Foi Clara quem quebrou o silêncio. Eu tenho algo que pode mudar tudo. Miguel ergueu os olhos. Clara respirou fundo e foi até o quarto. Voltou segurando um envelope amarelado. Dentro desse envelope está a verdade sobre Sebastião Aguiar. Provas de que ele roubou, mentiu e destruiu famílias inteiras. Se isso chegar às autoridades certas, ele perde tudo. Miguel pegou o envelope e abriu. Seus olhos percorreram os documentos rapidamente. Ele era um homem instruído. Sabia ler e entender contratos. E o que viu ali era devastador. Por que você não usou isso antes? Clara se sentou. Porque não sabia em quem confiar. As autoridades da região são todas compradas por ele. Se eu entregasse isso para a pessoa errada, seria minha sentença. E porque parte de mim tinha medo de que mesmo com isso, ele ainda encontrasse um jeito de me alcançar. Miguel fechou o envelope e olhou para ela. Isso muda tudo, Clara. Com isso, não precisamos de confronto. Podemos mandar isso para a capital, para o juiz federal. Sebastião seria preso. Clara balançou a cabeça. Isso demora. Pode levar semanas, meses. E enquanto isso ele continua livre. Continua poderoso. Não, Miguel. Ele precisa saber hoje que perdeu. Precisa sentir o que é perder tudo de uma vez. Como as pessoas que ele destruiu sentiram. Miguel entendeu. Não era apenas sobre justiça legal. Era sobre justiça moral. Era sobre olhar nos olhos do homem que havia tirado tudo dela e mostrar que ele não era intocável. Então vamos juntos. Clara ficou surpresa. Você quer que eu vá? Miguel se levantou. Isso é sobre você, Clara. Você tem o direito de estar lá, de ver o fim disso. Clara sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Assentiu em silêncio. Os dois terminaram o café, selaram os cavalos e partiram rumo à clareira da Pedra Partida. A viagem levou quase 2 horas. Quando chegaram, o sol já estava alto, mas a névoa ainda se agarrava ao chão entre as árvores. A clareira era um espaço aberto cercado por pinheiros altos. No centro havia uma pedra enorme, rachada ao meio, que dava nome ao lugar. Segundo as histórias antigas, a pedra havia sido partida por um raio décadas atrás, e desde então o local era usado para resolver disputas. Miguel e Clara desmontaram e esperaram. Não demorou muito. Do outro lado da clareira surgiram cavalos. Sebastião Aguiar vinha à frente, seguido por 4 homens armados. Miguel não se surpreendeu. Homens como Sebastião nunca jogavam limpo. Sebastião desmontou com movimentos calculados. Era um homem alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos e bigode bem aparado. Vestia roupas caras e tinha uma postura de quem estava acostumado a ser obedecido. Seus olhos encontraram Clara e um sorriso cruel se formou em seus lábios. Clara, minha querida, você me deu tanto trabalho. Sebastião deu um passo à frente. Miguel se colocou entre ele e Clara. Você veio sozinho como pedi. Sebastião riu. Vim com meus homens, apenas para garantir que as coisas sejam feitas corretamente. Miguel não se moveu. Então você não tem honra,
nem para seguir as regras de um desafio. Sebastião parou de sorrir. Cuidado com suas palavras. Santos, você não sabe com quem está falando. Miguel deu um passo à frente. Sei exatamente com quem estou falando. Estou falando com um homem que construiu tudo em cima de mentiras, roubo e medo. Um homem que usa contratos falsos para roubar terras e que suborna autoridades para manter seu império de crimes. Sei exatamente quem você é, Sebastião. O rosto de Sebastião ficou pálido. Como você? Clara saiu de trás de Miguel, segurando o envelope. Eu contei tudo a ele. E não só a ele. Enquanto você vinha para cá, esse envelope já foi copiado e enviado para 3 lugares diferentes. Para o juiz federal da capital, para o jornal de maior circulação da região e para o governador. Até o final do dia, todo mundo vai saber quem você realmente é. Sebastião deu um passo à frente, a mão indo instintivamente para o cinto. Os homens atrás dele se moveram, mas Miguel ergueu a mão. Sebastião parou. Havia algo na postura de Miguel que o fez hesitar. Você não quer fazer isso, Sebastião. Não na frente de testemunhas. Não quando já está acabado. Sebastião olhou ao redor. Entre as árvores, começaram a aparecer pessoas. Eram moradores dos vilarejos próximos, famílias que Sebastião havia prejudicado, pessoas que tinham perdido terras, entes queridos, dignidade. Eles tinham seguido os cavalos de Sebastião, curiosos para ver o desfecho, e agora eram testemunhas. Miguel tinha contado com isso. Sabia que a notícia de um desafio se espalharia rápido, e sabia que as pessoas viriam. Sebastião percebeu a armadilha. Se fizesse algo ali, na frente de todos, seria o fim. Mesmo com seu poder, não poderia escapar de tantas testemunhas. Ele olhou para Clara com ódio puro. Você não sabe o que fez. Vai se arrepender disso pelo resto da vida. Clara deu um passo à frente, a voz firme. O único arrependimento que tenho é não ter feito isso antes. Sebastião ficou parado por um longo momento. Então, sem dizer mais nada, virou e montou em seu cavalo. Seus homens fizeram o mesmo. Antes de partir, ele olhou para Miguel uma última vez. Isso não acaba aqui, Santos. Miguel não respondeu. Apenas observou, enquanto Sebastião e seus homens desapareciam entre as árvores. Quando o som dos cavalos sumiu, as pessoas começaram a se aproximar. Eram rostos cansados, marcados pelo sofrimento, mas havia algo novo ali. Esperança. Um homem velho, de costas curvadas, se aproximou de Clara. Minha filha perdeu nossas terras por causa dele. Disseram que foi legal, mas todos sabíamos a verdade. O que a senhorita fez hoje vai mudar muita coisa. Obrigado. Clara não sabia o que dizer, apenas assentiu. Outros vieram, agradecendo, compartilhando suas histórias. Miguel observava tudo em silêncio. Quando as pessoas finalmente começaram a se dispersar, Clara se virou para ele. Você sabia que eles viriam, que as pessoas estariam aqui? Miguel deu de ombros. Imaginei. Notícias viajam rápido nessas terras, e as pessoas gostam de ver quando alguém finalmente enfrenta o impossível. Clara olhou para o horizonte. E agora? O que vai acontecer? Miguel começou a caminhar em direção aos cavalos. Agora, Sebastião vai tentar se proteger. Vai usar todo o dinheiro e influência que tem para tentar escapar das consequências. Mas com as provas nas mãos certas e com tantas testemunhas, vai ser difícil. Ele perdeu o mais importante. Perdeu o medo que as pessoas tinham dele. Os dois montaram e começaram a viagem de volta. A névoa tinha se dissipado completamente e o sol brilhava forte. Durante o caminho, Clara ficou em silêncio, processando tudo. Quando estavam perto da fazenda, ela finalmente falou. Eu não sei como te agradecer, Miguel. Você arriscou tudo por mim. Nem me conhecia. Miguel olhou para ela. A gente não precisa conhecer alguém para fazer o que é certo, Clara. E você foi corajosa. Foi você quem manteve essas provas escondidas. Quem fugiu. Quem sobreviveu. Eu só ajudei você a terminar o que começou. Clara sentiu algo aquecer no peito. Pela primeira vez em anos, sentia que podia respirar sem medo.
que podia pensar no futuro sem sentir o peso do passado esmagando tudo. Quando chegaram à fazenda, o sol já começava a descer. Miguel cuidou dos cavalos enquanto Clara preparava o jantar. Era estranho como tudo parecia normal, como se não tivessem acabado de mudar o rumo de tantas vidas. Depois de comer, os dois se sentaram na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Clara quebrou o silêncio. Eu não sei para onde ir agora. Minha família, não posso voltar lá. Não depois de tudo. Miguel olhou para o horizonte. Você pode ficar aqui. A fazenda é grande, tem muito trabalho. E seria bom ter alguém que entende de plantio. Lembro que você mencionou que sua família tinha uma horta. Clara o olhou surpresa. Você quer que eu fique? E Miguel assentiu. Se você quiser, sem obrigação, sem dívidas, só você sabe, como alguém que trabalha e vive aqui, como parte disso. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez não tentou segurá-las. Eram lágrimas diferentes. Não de dor, mas de alívio, de gratidão, de esperança. Eu gostaria disso. Muito? Miguel sorriu. Era um sorriso discreto, mas genuíno. Então está decidido. Amanhã eu mostro tudo para você. A terra, os animais, o que precisa ser feito. Clara assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Os dois ficaram ali, sentados em silêncio, ouvindo os sons da noite. Os grilos cantavam. O vento balançava suavemente as árvores. E pela primeira vez, em muito tempo, tudo parecia estar no lugar certo. Nos dias seguintes, as notícias começaram a chegar. Sebastião havia tentado fugir, mas foi capturado antes de sair da região. As autoridades da capital tinham mandado oficiais para prendê-lo. O escândalo era enorme. Jornais de todo o território publicavam as histórias das famílias que tinham sido prejudicadas. Clara acompanhava tudo com uma mistura de satisfação e alívio. Sabia que ainda haveria muito a ser feito, muitas famílias para serem compensadas, muita justiça para ser restaurada. Mas o mais importante tinha sido alcançado. Sebastião não tinha mais poder, não podia mais machucar ninguém. A vida na fazenda se estabeleceu em uma rotina confortável. Clara assumiu a horta e transformou um canto abandonado em um jardim vibrante. Plantou verduras, ervas e flores. Miguel observava o trabalho dela com admiração. Havia uma delicadeza ali, mas também uma força. Clara não era frágil, era resistente, como as plantas que sobrevivem aos invernos mais rigorosos e florescem ainda mais fortes na primavera. Com o tempo, os dois desenvolveram uma amizade profunda. Conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre sonhos, sobre o futuro. Miguel contou sobre como havia perdido a esposa anos atrás, vítima de uma doença que ninguém soube curar. Contou sobre a solidão que tinha sentido, sobre como a fazenda tinha se tornado apenas um lugar de trabalho, sem vida. Clara, por sua vez, compartilhou memórias da infância de quando as coisas eram simples. De quando seu pai ainda não tinha perdido tudo no jogo e nas dívidas. De quando sua mãe ainda estava viva e a casa cheirava a pão fresco todas as manhãs. Eram histórias tristes, mas carregar essas histórias com alguém tornava o peso menor. Os meses passaram. A primavera chegou, trazendo flores e renovação. Clara tinha se tornado parte essencial da fazenda. Não era apenas uma trabalhadora, era alguém que trazia vida ao lugar. Ela cantava enquanto trabalhava, ria das piadas de Miguel, preparava refeições que enchiam a casa de cheiro bom. A fazenda não era mais apenas terra e animais, era um lar. Uma noite, enquanto jantavam, Clara olhou para Miguel com uma expressão séria. Eu preciso te contar algo. Miguel parou de comer. Clara respirou fundo. Eu nunca agradeci de verdade pelo que você fez. Você salvou minha vida, Miguel. E não só isso. Você me deu uma vida de novo. Me deu um lugar, um propósito. Me deu a chance de ser eu mesma. Miguel ficou sem palavras por um momento. Então sorriu. Você não precisa agradecer, Clara. Você fez o mesmo por mim. Trouxe vida de volta para este lugar. Para mim. Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo naquelas palavras que ia além de gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, mais verdadeiro.
e ela percebeu que sentia o mesmo. Não era como o medo e a repulsa que sentia por Sebastião. Era algo leve, quente, que crescia devagar como as plantas que ela cuidava. Os dois terminaram o jantar em um silêncio confortável, mas carregado de algo não dito. Algo que ainda precisava de tempo para florescer completamente. Naquela noite, Clara dormiu com um sorriso no rosto. Pela primeira vez na vida, sentia que estava exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, enquanto trabalhava na horta, viu Miguel consertando a cerca do curral. A camisa estava arregaçada e ele trabalhava com concentração. Clara observou por um momento, pensando em como a vida podia mudar completamente em tão pouco tempo. Algumas semanas depois, chegou uma carta oficial. Era do juiz federal. Sebastião Aguiar havia sido condenado. Suas terras seriam devolvidas às famílias que tinham sido enganadas. Ele passaria anos preso, pagando pelos crimes cometidos. Clara leu a carta 3 vezes. Quando terminou, dobrou o papel cuidadosamente e olhou pela janela. Lá fora, Miguel estava ensinando um dos novos trabalhadores a consertar um arado. O sol batia em seu rosto e ele ria de algo que o rapaz havia dito. Clara guardou a carta na gaveta. Aquele capítulo tinha acabado. Sebastião era passado. O que importava agora era o presente e o futuro que ela estava construindo. Um futuro que, pela primeira vez, era realmente seu. Livre de medo, livre de correntes invisíveis, livre para ser quem ela sempre quis ser. À noite, durante o jantar, Clara contou sobre a carta. Miguel ouviu em silêncio e então ergueu seu copo. A justiça finalmente chegou. Clara ergueu o dela também. E a liberdade. Os copos se tocaram com um som suave. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.